Caso você queira trabalhar com algum efeito, alguma outra textura, como o pincelzinho, ou fazer algum outro efeito dentro do Photoshop, você tem que criar as camadas aqui na opção criar nova layer, tá? Então você clica aqui nesse íconezinho pequenininho que tem aqui, que parece uma folhinha dobradinha, ele cria para você uma nova camada. As camadas aqui no Photoshop, quando são criadas, se você cria com Shape, ele aparece Shape 1. Vamos supor, eu vou criar aqui um outro Shape. Ele vai aparecer Shape 2. Se eu criar um com outro texto, ele vai aparecer aqui para mim, texto, novamente, tá? E a camada, eu quero criar uma nova layer, ele vai aparecer layer. Aqui no Photoshop, o interessante de trabalhar com camadas é você poder aplicar as styles. Então você vem aqui, aplica uma style numa camada, fazer a sobreposição de camadas aqui para chegar num efeito, num desenho, numa padronagem ou numa edição de imagem que você deseja. É bem interessante. O assunto de trabalhar com layers ou camadas no Photoshop tem uma variedade enorme, então eu não vou prorrogar esse assunto porque tem bastante opção de trabalhar com camadas aqui no Photoshop. Isso é assunto para um outro vídeo. O que eu quero explicar aqui hoje é que você consegue trabalhar com camadas nos 3 programas. Então aqui no Photoshop é basicamente essa função de camadas. No Photoshop, conforme você vai criando as camadas, as primeiras vão ficando abaixo e as novas vão ficando acima. Agora eu vou mostrar no Illustrator. Eu vou criar aqui no Illustrator um documento tamanho A4 e vou vir basicamente fazer o mesmo. As layers aqui também estão no seu menu de ferramentas, na sua barra de ferramentas lateral direita, em layers. Se você está usando uma versão em português, está escrito camadas, mas o íconezinho basicamente é o mesmo. Se ele não aparece aí para você, você vem em Window e Layers ou F7 e vai criar e vai aparecer para você a ferramentinha Layers. Eu vou mostrar aqui basicamente o que o Illustrator faz, que é bem parecido com o Photoshop. Eu vou criar aqui um shape retangular. Ele criou aqui para mim na Layer 1. Vou alterar a cor aqui para mostrar a diferencinha para vocês e deixar a camadinha aberta. Vou vir aqui no Shape circular, criar o Shape. Aqui no Illustrator, diferente do Photoshop, quando você vai trabalhar aqui, ele não cria novas camadas. Aqui, ele vai criando grupos. Então, automaticamente, qualquer trabalho que for feito dentro do Illustrator, você vai ficar sempre dentro da primeira camada. A não ser que você venha aqui, crie uma nova camada e crie dentro da camada selecionada. Ou, depois do seu trabalho feito, você cria uma nova camada e transfira o elemento que você criou para outro. Então, ele cria automaticamente dentro das layers, sublayers ou grupos de camadas. Mas claro que ela vai criando e você tem a opção de mover para cima ou para baixo, ó, para cima ou para baixo. Você pode também, como no Photoshop, renomear a camada. Então, basicamente é isso. Ele vai criando para você ele vai criando subcamadas, grupos de desenhos, e você tem que vir criar uma nova para poder trabalhar com camadas no Illustrator. Ó, ele criou aqui a terceira porque ele criou dentro da terceira layer porque eu já tinha vindo aqui criado uma nova layer. Então, é basicamente isso para desenhar aqui no Illustrator. Para trabalhar com camadas no estúdio, você tem que vir na opção aqui, editar, camadas. Ele vai aparecer para você aqui
a sua folha e o que tem na camada. Aqui nessa minha primeira camada não tem nada. Eu vou fazer um desenho para mostrar, fazer uma forma geométrica só para mostrar, para exemplificar aqui como fazer, como funciona a camada. Então aqui eu criei um shape retangular, ele está aqui escrito, denominado camada 1 e retângulo redondo, que é o que tá dentro dessa camada. Se eu vir aqui fazer um outro desenho, ao contrário do Photoshop, deixa eu colorir ele aqui, ao contrário do Photoshop, que ele cria uma nova camada, quando eu estou trabalhando com shape e com texto, ele aqui no estúdio, ele faz como no Illustrator, ele vai criando subcamadas dentro da primeira layer, dentro da primeira camada. Então, o que você tem que fazer aqui no caso, para fazer o corte fazer o corte e trabalhar em camadas no estúdio, você tem que vir aqui, criar uma nova camada e desenhar dentro daquela ou vir arrastar. E ao contrário dos dois programas, que eles vão te criando camadas acima, como aqui, por exemplo, você vai criando camadas acima, ó, o que está acima vai ficar acima e o que está abaixo está abaixo. Já no estúdio e no Photoshop também é a mesma coisa, ó. O que você criou acima, ele está acima, o que você criou abaixo, ele está abaixo aqui na sua visualização. Só que no estúdio o que acontece? O que está abaixo, ele está acima. Ele está ao contrário aqui, ó. Tá vendo? Você consegue criar aqui dentro do primeiro, do seu. Você consegue criar aqui, só que ele está ao contrário. Então, o que está abaixo, ele é a camada número 1. O que está acima, ele vai subindo os números. Ele só está à disposição aqui ao contrário. Então, aqui, ó, se eu não clicar em nenhuma camada aqui dentro do estúdio, vou fazer uma outra forma aqui. Colorir de vermelho. Aqui, ó, eu não criei camada, não selecionei nenhuma camada. Nós vamos ver aonde apareceu esse shape aqui redondo, ó. Esse está aqui e esses dois estão juntos. Como esse é um retângulo arredondado, aqui está o nome e aqui está um polígono. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada para poder arrastar ele para a próxima, camada número 3, e vir aqui arrastar dessa camada número 3. Pra gente não se perder, a gente pode vir renomear, como no Photoshop a gente também pode, no estúdio também, no Illustrator também. Eu vou colocar retângulo. Polígono e círculo. É bem interessante trabalhar em layers, dependendo do desenho que você for criar, e depois fazer o corte em papéis separado ou no mesmo elemento, ou no mesmo desenho, algumas partes separadas. Mas isso é um assunto para outro vídeo e para quem também sabe desenhar aqui no estúdio. Então, eu espero que eu tenha ajudado, que tenha esclarecido um pouquinho sobre camadas. Espero que não tenha ficado muito difícil de compreender. Beijocas, tchau!